Quando a gente filma com criança, todo set, toda a cena é montada em função da criança. Então, por exemplo, vamos filmar com o bebê. Muito bem, que hora que esse bebê acorda, que hora que ele come, que hora que ele dorme. Ele dorme de manhã, então a gente monta a cena dele para tarde. Ah, ele dorme de tarde, então vamos fazer algumas coisinhas de manhã, dar comidinha para ele e tal, e aí a gente vai filmar. E aí depois ele dorme. Tem esse stand-by, que fica lá se der alguma coisa, se a criança não quiser mais, né? Então, assim, você monta tudo em função da criança. Perfeito. Né? E, assim, toda a equipe... Quando eu falo que é trabalhoso, é um pouquinho tenso também, porque toda a equipe tem que estar atenta e preparada. Porque se, de repente, a criança está lá meio quietinha, começou a fazer, vamos rodar, tem que estar rodando já, e não pode ser falado alto, você tem que falar baixo para não assustar a criança, né? Então, é todo um processo. Trazendo para o departamento, para o nosso departamento aqui, né, para fotografia, para direção, a equipe tem que estar muito entrosada e tem que estar acostumada e entender esse lado da coisa. O operador de câmera ele tem que saber que nós vamos rodar até ter alguma coisa. Ele não vai precisar esperar o 3, 2, 1 ação. Sei lá, a assistente de direção, ela vai ter que ter um trato diferente, vai ter que sentar ali junto com a criança, vai ter que olhar na altura do olho, né? Brincar com ela, fazer a coisa toda de uma forma muito lúdica para que aquela criança não ache que, né, é o momento dela fazer aquela coisa. A coisa tem que fluir naturalmente, né? É uma arte, né? E a gente da produção, até por essa questão, muitas vezes a criança faz uma cena agora, depois vai lá descansar, vai voltar, tal. A gente prepara o espaço para a criança. Então, são espaços, dependendo do tamanho, da idade da criança, tal, você vai desde um berçário, colchonetes, põe desenhos na parede, põe brinquedinhos de criança. Se é maiorzinha, você põe joguinhos, você põe coisas assim que a criança se distraia também, né? A gente tem que dar o suporte para a mãe. Primeiro que você sabe, se você for filmar com uma criança pequena, se for pensar na alimentação, você vai ter 2 adultos para alimentar, porque não dá para ir a mãe sozinha. Onde ela larga esse bebê a hora que ela precisa ir no banheiro? Então, normalmente vão 2 pessoas, né? Então, uma fica com a criança, a outra vai no banheiro e volta. Então, você sabe que você precisa ter 2 pessoas para alimentar, né? Então, assim, a gente tem que preparar esse espaço, tem que deixar coisa gostosa para a criança. Tem que ser lúdico para ela. Porque não pode ser... Para a criança não é trabalho. Não ser assim, as crianças que já têm o dom, que já têm, sabe, que já é de... que já está há alguns anos fazendo ali, né? Então assim, Mas também a partir de certa idade só, né? Aí tem um entendimento maior e você já consegue conversar e entender, né? Entender o que você está falando. E você fala, toma... Mas assim, eu morria de dó, porque as crianças... Tinha uma época que eu brincava que parecia bolo de noiva, né? Porque botavam aqueles vestidos todos, cheio de pirotinho, todo cheio de coisa. A criança não podia ficar... Tinha que ficar, que nem você falou, quietinha. Não, você não faz uma criança de 7 anos ficar quietinha, sentadinha, com o vestido todo cheio de babadinhos e de coisas que não pode amassar. Né? Então, assim, eu tinha dó. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, coitadinha dessas crianças. Tá? Ela achou que ia ser um dia incrível e tá sendo péssimo, né? Mas alguns até gostavam. Era legal. O pessoal gostava. Né? Alguns gostam. Eles querem fazer isso. É porque eles querem, então eles gostam e eles entendem e eles fazem. Outros não. Outros é a mãe que quer, tal. Então, aí é um pouquinho mais difícil. Porque a criança não está naquela vibe de brincar, de fazer aquilo. De repente, ela queria estar na casa dela. Queria estar na escola, brincando com os coleguinhas, entendeu? Não lá, com aquele bando de adulto. Vamos aproveitar esse tipo de desafio aí, treta. E filmar com animais? Outro tipo de treta, né? Como é que é? Então. Temos um exemplo dos animais, né? Filmar com animal é uma coisa assim. Depende do que o animal vai fazer. Por exemplo, gatinho, assim, cachorro. Cachorro vai fazer figuração, quer dizer, ele só vai passar lá? Ok, tranquilo. Minha cachorrinha mais velha já fez várias figurações na vida, ela sempre aparecia lá.
Cachorro vai ter que interagir com o personagem, tem que dar patinha, tem que responder alguma coisa, tem que ter um olhar diferente, tem que latir, né? Quando a gente vai pensar nesse cachorro, a gente vai pensar no adestrador também. Existem profissionais que são especializados em trabalhar com adestramento de animais em geral. Aí não é só cachorro. É cachorro, gato. Uma vez eu trabalhei com tigre ou com vacas, enfim. Porquinhos. Vai ter um bichinho, vai ter alguma coisa. Tem uma pessoa que faz esse trabalho de adestramento. Então, assim, quase os cuidados são quase como uma criança. Você tem que ter um lugar. Você não pode chegar com um animal e é muito estressante para o animal. Você imagina, você pega um animal, bota aqui, cheio de luz, com um monte de gente que ele não conhece. Um cachorro, por exemplo, ele fica perdido, ele fica muito estressado. Então você tem que chegar antes, colocar esse animal num cantinho sossegado, fresquinho, com água, com alimentação, tudo direitinho. Quem vai interagir com esse animal é a única pessoa que vai lá conversar com esse bichinho. Vai se apresentar, vai ficar conhecendo, vai brincar e tal. É hora de filmar? Leva o animal até o set, ele filma, faz o que tem que fazer. Acabou? Acabou. Tira ele lá. É muita luz, é muito calor, é muito estressante. E né? você comentou aí a responsabilidade na hora de trazer isso para o set acaba sendo do produtor, né? Por exemplo, se você precisa desse animal específico, especializado, você vai contratar um adestrador já com cachorro, né? Mas e no caso aí, é o cachorro figurante aí? Fica na sua responsabilidade também? Aí a gente vê quem tem o cachorro, gente. Traz uma foto. Esse aqui, tá ótimo. Traz ele aí. Tá, então assim... Mas fica na responsabilidade do produtor. Sim. Ele tem que correr atrás disso de alguma maneira, né? Quem vai trazer, por que vai trazer. Sim, eu já filmei. Então, eu já filmei com... Era uma vaca. Era um filme que tinha uma vaca. Tinha uma cena. Era um filme de chocolate, uma coisa assim, que tinha um bendito de uma vaca lá que tirava o leite da vaca. Tinha que levar a vaca. A gente ia filmar no estúdio. Então, consegui a vaca, ok. Junto com a vaca tinha que vir a pessoa que tomava conta desta vaca. E aí ela tinha que providenciar a alimentação, saber o que essa vaca comia, o que bebia. Tem Logística, isso, né? logística, transporte desse bicho, né? E aí a gente não ia filmar, ia chegar a filmar e ir embora. Não, ela ia ficar lá, a gente ia filmar alguns dias. Então, onde ela ia ficar? Estúdio. Aonde ela ia ficar, como ela ia ficar, para esse tratador cuidar dela, bonitinho, e hospedagem para esse tratador, aonde essa pessoa ia dormir, né? Então tinha que ser um hotel próximo ao estúdio em que a gente estava, para que ele fosse rápido e chegasse, tal. Então, assim, tem que ver tudo isso. É o mesmo cuidado. Legal. E, assim, a gente... Dependendo do animal, é mais delicado ainda. Que eu brinquei da questão do peixinho. É uma equação complicada. Você ter um peixinho, água e luz quente em cima dele. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque aquela água pode esquentar e pode cozinhar o nosso peixe, que é o nosso ator. Então, peixe, é pior ainda. Você deixa ele quietinho num canto, vai filmar, põe ele aqui, filmou, tira o peixe, bota de novo num lugar mais fresquinho e tal, para que ele possa sobreviver, né? Porque a gente não quer matar bicho, gente, pelo amor de Deus. A gente toma o maior cuidado. A gente gravou um curta-metragem ano passado, que o nome do curta era Princesa, e era um peixinho beta, que tem mais dificuldades ainda. O peixe beta, se você joga ele, por exemplo, se você joga ele no aquário com diferença de temperatura de água, você já mata o bicho, pra você ter ideia. É um bicho muito mais sensível. Que eu fiz também era com peixe beta. Então, é muito mais sensível. E a gente conseguiu gravar numa boa, tomou todos os cuidados. O peixe foi dado a um profissional da equipe e tá vivo até hoje. Ai, que beleza.